você confere agora uma entrevista especial com Marcelo Tangioni, CEO da Mastercard Brasil. O âncora do CNN Money, Fernando Nakagawa, conversou com ele sobre as perspectivas de investimentos da companhia para 2026. Tangioni também falou do uso da tecnologia para a prevenção de fraudes e os impactos das transações via Pix no mercado de cartões brasileiros. Vamos ver? Continuando a nossa série de entrevistas especiais aqui no CNN Money, hoje a gente conversa com o Marcelo Tangioni, que é o presidente da Mastercard no Brasil. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente. Como o ano de 2025 está terminando bem para a Mastercard, como foi esse ano que tinha tantos desafios lá no começo, mas que, pelo menos em termos econômicos, está terminando melhor que muita gente esperava? Bom, Fernando, antes de mais nada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. 2025 está fechando de forma bastante positiva para a Mastercard. Mais um ano de crescimento, mais um ano de expansão da liderança de mercado. Já desde 2016, que Mastercard é líder de mercado de pagamentos eletrônicos aqui no Brasil. E esse ano foi mais um ano forte, com expansão dessa liderança. Trazer aqui, citar alguns pontos importantes ao longo do ano, alguns lançamentos que a gente acabou fazendo também, que foram extremamente relevantes para a nossa indústria. Começando com World Legend, um novo produto de alta renda da Mastercard, que vem para assumir o topo da pirâmide da nossa hierarquia de produtos, substituindo o Mastercard Black, que até então tinha essa posição, e já nasce com uma responsabilidade muito grande para substituir um produto que foi não só um grande sucesso, mas redefiniu estilo, luxo, alta renda, começando dentro do mundo de pagamentos, mas também transcendendo o mundo de pagamentos. Hoje o termo Black ele acabou virando sinônimo de sofisticação, de alta renda para várias indústrias, né? Então, óbvio que isso traz bastante orgulho para a gente, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade tremenda de introduzir um novo produto que traz todo o DNA do Mastercard Black, tudo que a gente aprendeu e construiu de liderança nesse segmento, mas ao mesmo tempo também com uma perspectiva diferente. Afinal de contas, o Black ele foi lançado há 19 anos atrás, então era importante a gente trazer um produto novo que ocupasse, né, esse espaço que cresce de maneira muito rápida. Outro lançamento muito relevante, também recente, um produto novo para pequenas e médias empresas, um produto que traz para o pequeno empreendedor, entre outras coisas, soluções de proteção de identidade, por exemplo, traz também um score que mostra a vulnerabilidade desses pequenos empreendedores a ataques cibernéticos. Então, assim, um produto, óbvio que a gente já tinha esse produto, mas um produto revitalizado nesse caso, né, com todos esses novos benefícios. E aí outras novidades também, aí já mais dentro do mundo digital. A gente se consolidou e expandiu cada vez mais dentro da nossa solução Click to Pay. Click to Pay hoje já tem uma penetração bastante forte em estabelecimentos comerciais, não só os grandes relevantes, como Simpla, como Ingresso.com, como McDonald's, Habib's, mas também no chamado long tail. Então, os principais adquirentes hoje já habilitaram os seus links de pagamento para as pequenas empresas que participam do comércio online. Então, ali a gente avançou bastante, um crescimento muito grande no Click to Pay. Tokenização também, que não é um tema novo, mas o Brasil se tornou o maior mercado do mundo em termos de participação em transações tokenizadas. Hoje, mais de 50% das transações do Brasil são tokenizadas, ou seja, mais da metade... Em cartões? Em cartões. Mais da metade das transações de cartões no Brasil, quando a sua transação trafega na rede, o que passa ali não é o número do seu cartão, né? É um token que só pode ser utilizado para aquela transação, que traz um elemento de segurança fortíssimo para o comércio online. E mais recentemente tivemos também o lançamento de Passkeys, que é uma solução de autenticação por biometria,
Tá? Isso já está acontecendo, tá? Então foi lançado alguns meses atrás. E por último, acho que um outro grande lançamento, esse até mundial, que a gente simultaneamente está lançando aqui no Brasil também, é o Agent Pay. Ou seja, hoje a inteligência artificial, né, ela cresce praticamente em todos os segmentos, no nosso mundo não seria diferente. Eu acho que já a utilização da inteligência artificial para te ajudar numa decisão de compra já está bastante difundido. É muito comum hoje as pessoas, antes iam, né, nos browsers, né, nos buscadores, lá procurar soluções, pesquisar. Hoje isso está migrando muito para soluções de inteligência artificial. O que não ainda é comum é você finalizar a compra. Então, as pessoas entram lá, por exemplo, no ChatGPT, por exemplo, e fazem lá suas buscas, né, suas pesquisas, só que chega na hora da decisão, na hora de comprar, né, aquele agente, ele não finaliza aquela compra, ela te leva para o ambiente do estabelecimento comercial. O que está acontecendo agora, esses agentes, eles passam, inclusive, a executar essa compra para você. E essa é uma solução que a gente está trazendo para o Brasil também, com o GetNet, com o Checkout.com, a Bemob, ou seja, alguns parceiros já estão pilotando isso com a gente. A gente entende que essa talvez seja talvez uma grande tendência daqui para frente também. Marcelo, num momento como o atual, em que a tecnologia está intrínseca a absolutamente todas as atividades humanas, e os meios de pagamento passaram por uma evolução absolutamente profunda, estrutural, e o Brasil é um líder nessa conversa. O que a indústria de cartão de crédito precisa entregar, precisa sinalizar para o cliente para que ela continue usando o cartão e não passe para uma transação de outra natureza, um Pix, eventualmente alguma outra coisa? Como o cartão continua sendo competitivo nessa história de pagamentos? O que vocês têm a oferecer? A gente tem muito a oferecer, mas só voltando um pouco na sua pergunta, eu acho que não é só a indústria de cartões. A Mastercard deixou de ser uma empresa de cartões há muito tempo. Nós somos hoje uma empresa de tecnologia em pagamentos. Então, a gente acredita muito na opção múltipla de trilhos. Então, cartões é só uma solução. Tá. Você citou, por exemplo, o Pix, que é uma solução brasileira, obviamente, mas que existe em vários países, inclusive muito antes, né, do Pix ser lançado aqui no Brasil, ela já existia. A categoria nós chamamos de pagamentos em tempo real, né? E a Mastercard faz isso para alguns países, inclusive. Então, nós fazemos o Pix de alguns países, pelo menos uma dúzia de países ao redor do mundo. Então, a gente participa, né, de qualquer forma de pagamento, seja doméstico, seja internacional, remessas. Ou seja, então é importante a gente olhar, toda vez que a gente fala de pagamentos, olhar de forma holística, até porque existe uma tendência muito forte de interoperabilidade desses trilhos. Cada vez mais você vai ver esses trilhos se conversando e trabalhando de forma interoperável. Então, óbvio que eles também concorrem, eles também competem, mas a posição da Mastercard, né, é fortalecer todos os trilhos. A gente sempre se posicionou, de novo, como uma empresa de tecnologia, focado, obviamente, dentro do mundo de pagamentos. Então, as nossas soluções, sejam elas de pagamento ou de serviços, elas servem para qualquer um desses trilhos, inclusive, por exemplo, o Pix. Tá? Mas, agora voltando à pergunta, como é que a gente fortalece, o que cartões, né, traz para nós? Acho que traz muita coisa. Acima de tudo, segurança. Segurança é o alicerce de qualquer forma de pagamento. Então, quando você pensa em pagamento, não adianta você pensar em qualquer outro benefício se você não tiver ali a segurança, algo muito seguro. E a indústria de cartões vem de forma muito efetiva, reduzindo ano após ano as fraudes. A gente tem um histórico aí de redução de fraude dos últimos anos em torno de 20% ao ano. Na média, são dados super importantes, pujantes, até quando você pensa em meios de pagamento, principalmente se você imaginar que pagamentos, existe uma migração muito forte para o mundo digital. O mundo digital é ótimo, maravilhoso, é super conveniente para todo mundo, para todas as partes, para o consumidor, para o lojista, mas ao mesmo tempo traz um grau de exposição
maior do que o comércio físico. Então, quando você vê essa redução dessa fraude acontecendo no mesmo momento onde existe uma expansão cada vez maior, né, no mundo digital, eu acho que isso, quando a gente fala de cartões especificamente, nenhuma outra forma de pagamento entrega isso hoje. O que a gente vê ao contrário, infelizmente, a gente vê fraude crescendo muito, a gente vê os ataques, né, de hacks cibernéticos também acontecendo, e a gente traz soluções, a gente quer participar, a gente quer fazer parte da solução desses problemas, então acho que cartão se diferencia muito por conta disso. Tem outros pontos importantes também do ponto de vista de proteção ao consumidor, como por exemplo o chargeback, que pouca gente conhece. Então você faz uma compra no cartão, você como consumidor, você tem o direito de cancelar essa transação por qualquer tipo de desacordo comercial ou então, eventualmente, algum problema no serviço, no produto que você comprou. Imagina, você compra uma coisa, seu produto chegou com defeito, você quer cancelar aquela compra. Você liga para o emissor do seu cartão e fala assim, olha, tive um problema, o produto chegou com defeito, estou devolvendo ele, cancela essa transação. Isso é uma proteção muito importante, de novo, principalmente no mundo digital, onde você compra algo sem necessariamente ver, você está pagando antes de receber aquele produto. Essa proteção para o consumidor, eu acho que faz uma diferença muito grande. E aí, obviamente, tem toda a parte de benefícios, né? E dependendo do produto. Então, a gente falou aqui um pouquinho, né, de dois produtos que um que a gente acabou de lançar, outro que a gente fez agora uma reformatação, traz esses benefícios, sejam benefícios de segurança, né, como já citado, também traz milhas, dependendo se você tiver um perfil de viagem, algo que você vai acumulando e você transforma isso em passagens aéreas. Você tem o Mastercard Surpreenda, por exemplo, que é uma plataforma de benefícios para todos os cartões de crédito, débito e pré-pago da Mastercard, com ofertas muito fortes, se você compra uma coisa, ganha outra de graça, às vezes você tem descontos, ou seja, faz uma série de benefícios, tanto do ponto de vista de segurança, mas também na conveniência, na praticidade, na facilidade do uso, né? Pagamento, por exemplo, por aproximação, é uma experiência que existe hoje só para cartões, que acho que não existe melhor, né? Você pegar o seu cartão ou o seu celular e ir lá simplesmente aproximar e uma transação segura, rápida, assim, em segundos você já liquidou ali o assunto. Eu acho que tudo isso traz pontos muito fortes de diferenciação para os cartões. Marcelo, você mencionou esses trilhos, né, distintos, mas que todos têm o mesmo objetivo de liquidar um pagamento. Como é que é para uma companhia como a Mastercard gerar receita em trilhos que não são aqueles tradicionais? Como é que uma atividade como, por exemplo, o Pix gera receita para o acionista Mastercard? Bom, vamos lá. O Pix, ele foi um aliado muito forte, né, para o nosso negócio, para a nossa indústria de cartões, no momento em que ele se juntou a um movimento que já vinha acontecendo muito antes, lá nos idos de 2013, mais ou menos, quando o Banco Central começou a olhar oportunidades de abertura do mercado para trazer novos participantes, principalmente com regulamentação das fintechs. Então, quando você pega a bancarização no Brasil, né, esses são dados do próprio Banco Central, lá de 2013 o Brasil tinha 140 milhões de pessoas incluídas financeiramente. Essa revolução que aconteceu no mercado, essa entrada de novos participantes, tanto no lado de relação com os consumidores, mas também no mundo de adquirência, acelerando a aceitação, né, de cartões nos varejistas do Brasil, fez com que essa bancarização saltasse de 140 milhões até 170 milhões em 2020, que foi o ano que o Pix foi lançado. O Pix foi lançado 5 anos atrás. De lá para cá, esses 170 já está próximo dos 200. Ou seja, já existia uma bancarização acontecendo, né? O Pix ele se juntou a um movimento que já existia e acelerou ainda mais esse movimento, tanto que no Brasil hoje não se fala mais
praticamente a inclusão financeira. Óbvio que ainda existe oportunidade, mas talvez hoje o grande desafio seja a educação financeira, mais até do que a inclusão financeira. A inclusão, acho que a gente já está muito bem encaminhado. Então, e o Pix, ele entrega tudo aquilo que a gente sempre defendeu, Fernando. Todos os benefícios de você tirar um pagamento do papel para o eletrônico, seja do ponto de vista de segurança, seja do ponto de vista de prevenção de lavagem de dinheiro, seja pelo benefício econômico, né, traz todas as eficiências que traz para o sistema, o Pix ele entrega isso também. Né? E como eu mencionei, a Mastercard faz o Pix também em outros países. Então, assim, a gente acredita muito no Pix, a gente acredita muito nessa forma de pagamento. E para a gente é importante porque ele ajudou a crescer esse mercado. Esse mercado que já vinha crescendo, então uma pessoa que até então não, assim, só transacionava com dinheiro, de repente todo mundo começa a receber Pix porque você está no meio de uma pandemia, você precisa receber algum tipo de auxílio do governo, você precisa abrir uma conta em algum lugar para poder receber esse Pix, aí você começa a fazer Pix também. Para você ser, né, um usuário de Pix, necessariamente você vai ter que abrir uma conta num banco ou numa fintech. A partir do momento que você abre essa conta, você recebe ali também, no mínimo, um cartão de débito ou um cartão pré-pago. Então, aquela pessoa que só usava dinheiro e passou a usar Pix, de repente ele recebe ali um cartão também e ele usa o cartão também, ele não usa só o Pix. Então, assim, o Pix ele contribui, né, do ponto de vista de inclusão financeira, ele ajudou a aumentar o nosso mercado, quebrou uma barreira importante de pessoas que até então por algum motivo tinha alguma restrição do ponto de vista de utilização de pagamento eletrônico, e quando ele quebra essa barreira, tá certo? Ele também usa o cartão. Então, para a gente, de novo, óbvio, o Pix ele compete, ele concorre, principalmente, né, com o cartão de débito e o pré-pago, não tanto com o cartão de crédito, mas, ao mesmo tempo, ele cresceu muito o nosso negócio, cresceu muito a nossa indústria, e por isso que a gente olha o Pix como aliado. Tá. Por que eu te pergunto isso? Porque eu sei que hoje já é um assunto meio que resolvido, felizmente, mas quando lá atrás, meses atrás, os Estados Unidos anunciam aquelas medidas contra o comércio brasileiro, um dos assuntos mencionados naquela bagunça toda foram os meios de pagamento no Brasil, e aí ficou meio claro que se tratava do Pix versus companhias de pagamento. Hoje, olhando tudo isso em retrospectiva e diante da tua resposta, Marcelo, dá para dizer então que o Pix, para a indústria de meios de pagamento, para uma empresa como Mastercard que trata deste negócio de pagar coisas, o Pix ele é um indutor de criação de novos clientes. Ele não gera receita para a empresa, mas ele gera novos CPFs que podem ser clientes. E ele também pode gerar receita. Pode? Como? Pode. Então, por exemplo, nós temos uma solução na mesa do Banco Central para trazer a mesma tecnologia de pagamento por aproximação que hoje a gente tem em cartões, para aplicar isso para o Pix. Ou seja, você poderia, através de um cartão, imagina, hoje o seu cartão, não são todos os bancos que fazem isso, mas você tem lá o cartão, né, múltiplo, que assim, no mesmo plástico ou metal, dependendo do material de escolha lá do seu emissor, você tem lá a opção crédito e débito, ou então crédito e pré-pago embarcada naquele chip, perfeito? Essa proposta que a gente levou para o Banco Central é uma proposta que inclui a solução Pix dentro daquele chip também. Então, hoje, o varejista, quando ele te pergunta crédito ou débito, ele vai poder te perguntar crédito, débito ou Pix, você vai poder pagar utilizando o seu cartão, né, por aproximação, né, utilizando o Pix. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo, a gente tem acompanhado alguns desafios do Pix em relação à fraude e ataques cibernéticos. Nós temos soluções para isso também. Como eu mencionei, a gente faz o Pix em outros países. E nesses outros países, além da infraestrutura, que aqui, né, no caso brasileiro, é gerenciada pelo Banco Central, a gente tem uma camada de serviços de valor agregado que a gente oferece nesses outros países, como prevenção de fraude, como a proteção ao ataque cibernético, como prevenção, lavagem de dinheiro, né, porque assim, a beleza dos pagamentos em tempo real é que você faz, você recebe na hora. Eu mando dinheiro para você,
partir do momento que eu aperto aqui o botão para mandar o dinheiro, você já está recebendo. Isso é muito bom, mas por outro lado traz uma vulnerabilidade para a lavagem de dinheiro muito grande, porque esse dinheiro ele acaba sendo distribuído para diversas contas de uma forma muito rápida, é muito difícil rastrear. Então a gente tem algumas soluções que a gente tem oferecido aqui no mercado brasileiro e dá para, mesmo você não operando o Pix, mesmo você não tendo essa infraestrutura, a gente tem como agregar com serviços e soluções que endereçam alguma das dores do Pix aqui no Brasil. Então, assim, para a gente, de novo, assim, isso é uma oportunidade, né, super importante. O que aconteceu, né, alguns meses atrás, né, como você mencionou, importante dizer, tá? As empresas de cartões não tiveram absolutamente nada a ver com isso, pelo contrário, a gente sempre defendeu isso que eu estou te trazendo, nas nossas conversas com o Banco Central, elas, em relação ao Pix particularmente, essa colaboração existe há anos. O Banco Central, quando estava desenvolvendo o Pix, foi conhecer a nossa solução de Pix no Reino Unido. Então, nós levamos o Banco Central, nós abrimos as portas para o Banco Central, para eles conhecerem o que a gente estava fazendo. Então, isso acontece, essa colaboração, esse espírito, né, de participativo e colaborativo, vem muito antes até do próprio lançamento. E a gente, a gente tem soluções, a gente tem como aportar, a gente tem como endereçar alguns problemas. O que, assim, a gente enxerga, de novo, né, o Pix é uma ótima solução, como eu mencionei, ajuda na inclusão financeira, entrega tudo aquilo que a gente sempre prometeu e defendeu de benefícios, tá certo? O único ponto, e isso é uma coisa que a gente fala abertamente, inclusive para o próprio Banco Central, que a gente entende que existe uma oportunidade, talvez seja na governança, né? E até mesmo o Banco Central reconhece isso, né? O Banco Central algumas vezes já se manifestou no sentido de ter mais independência, inclusive financeira, para poder fazer realmente o Pix um pouco mais robusto do ponto de vista não só de governança, mas também de infraestrutura, de pessoas. Ou seja, a ideia de ter uma autoridade apartada do Banco Central, com participação dos entes privados, que pudesse centralizar a governança desse sistema de pagamentos. Nem precisa sair do Banco Central. A gente não defende a saída do Banco Central, mas o que a gente defende seria uma estrutura apartada dentro do Banco Central. Pode eventualmente sair, mas não é isso que para a gente a forma é indiferente. O que a gente entende é que assim, seria muito importante para o Brasil, para a economia, para a sociedade, um fortalecimento do Pix e, obviamente, as questões orçamentárias do Banco Central colocam limitações. Claro. E um outro ponto muito importante também, que existe uma clara segregação de papéis dentro do Banco Central, que tem o famoso Chinese Wall entre o regulador e o operador do sistema, tá certo? Então, mas, de novo, isso são conversas que a gente sempre fez de forma muito aberta com o Banco Central, a gente sempre defendeu em eventos, a gente defende muito o Pix, a gente quer fortalecer o Pix. Quando a gente faz esse tipo de sugestão, é para deixar o Pix ainda mais forte. Marcelo, muito se fala, só para concluir essa história do Pix, que é muito interessante, é muito quente, né? O brasileiro ou a brasileira querem entender porque gostam desse meio de pagamento. O Pix vai matar o cartão de débito? Não vai. Tem espaço para todo mundo. E quais vão ser as diferenças entre os dois? Eu acho que as diferenças voltam um pouco naquilo que a gente comentou, nos temas de proteção, nos benefícios, tá certo? Assim, naquilo que você entrega, né, do ponto de vista de um surpreenda. Né? Uma outra, assim, nós temos uma parceria com Vale Bônus, por exemplo, também muito forte, que foi lançada esse ano. Então, você como usuário do cartão de débito, você tem acesso a milhares de varejistas no Brasil inteiro que oferecem ofertas, descontos muito maiores do que os 5% que às vezes os varejistas oferecem ali no Pix, tá certo? Então, eu acho que, de novo, é uma concorrência sadia, né? A gente vem fortalecendo o débito, a gente investiu muito na parte de infraestrutura esse ano do débito, ano que vem a gente vai começar a investir um pouco mais de forma visível para o consumidor. Mas, como eu te falei, já tem coisas interessantes acontecendo, como, por exemplo, essa parceria de cashback com o CRM Bônus. Legal. Olhando, então, para o topo do mercado de pagamentos. A Mastercard traz para o Brasil essa nova categoria
E aí, para eu entender, ela substitui o Black ou não? É a pontinha da pirâmide posterior ao Black. Se o Black tiver um upgrade, será possível ter um upgrade a partir do Black? E me conta um pouco o racional por trás de trazer essa nova categoria, porque chegou-se... Nesse ano foi muito interessante observar a discussão, por exemplo, que nas redes sociais, sobre fila em sala VIP. Parece que teve um congestionamento ali de gente com cartão de crédito que dava acesso a alguns benefícios e a indústria pesou errado ali a quantidade de plásticos emitidos e teve um congestionamento nessa história? Assim, aquilo que eu comentei, o Black ele já tem 19 anos, né, Fernando? Então, isso naturalmente acaba acontecendo, né? Se você pegar só o crescimento da população brasileira nesses últimos 19 anos, assim, você vê não só o crescimento da população, mas também a expansão, a mobilidade social, que foi muito importante nesses últimos anos. Então, o Brasil ele vem crescendo nesses anos e, consequentemente, gerando riqueza, o que é muito positivo. Então, era importante a gente trazer esse produto que vem acima do Black. Então, o Black ele continua existindo, ele vai se manter ali como um produto de alta renda. O que a gente está trazendo agora é um novo produto, né, que acaba assumindo essa primeira posição nessa hierarquia, com um foco no 0,1% da população, que é um segmento que cresce de forma bastante acelerada também. Então, a gente vem acompanhando esse segmento, a gente entende que existe uma oportunidade de criar algo diferente para esse 0,1% da população, com benefícios também diferenciados. Então, tem algumas coisas que acabam, óbvio, apesar de você fortalecer, trazer benefícios mais fortes, você acaba ficando dentro do mesmo segmento. Então, por exemplo, no segmento de viagem. De viagem para o alta renda, seja para o 0,1% ou para o top 1%, né, ele continua sendo muito importante, continua sendo muito forte. Por isso, você falou de sala VIP, a gente está com 2 salas para portadores do Mastercard Black, e agora a gente criou uma nova só para os usuários do World Legend, porque a gente entende que esse, né, é um tema muito importante. E não só viagem, mas nessa nova, que chama Taste of Priceless, a gente traz gastronomia também para o conceito de sala VIP. Então, com uma parceria com Alex Atala, por exemplo, ele que desenvolveu o nosso cardápio, ele que assina o cardápio. Então, a gente traz um conceito muito forte para esse produto novo, de temas que são já bem conhecidos desse público de alta renda, mas a gente traz algumas novidades também. Então, por exemplo, o pilar de arte e cultura, que é algo que não existia no Mastercard Black, passa a fazer parte desse produto também. Então, ou seja, existia ali uma oportunidade, né, um foco importante em cima desse 0,1% da população brasileira, e a gente tem uma série de benefícios, né? Então, por exemplo, são uma coleção de hotéis de altíssima renda, de grande qualidade, que você tem o early check-in e o late check-out, né? Então, chega a hora que você quiser, vai embora a hora que você quiser. Parceria com os restaurantes Michelin Star também, de prioridade em reservas, isenção também do valet. Então, tem alguns exemplos, né, de sofisticação e serviços novos que a gente está trazendo para esse produto. Marcelo, falando de 2026, a gente tem um cenário macroeconômico em que os economistas apostam em uma desaceleração da economia, o esfriamento do mercado de trabalho, alguma acomodação da renda, ao mesmo tempo em que se prevê o início de um ciclo de corte de juro. Quais são as perspectivas para o consumo, para a indústria de pagamentos no ano de 2026? Qual vértice, qual força vai prevalecer nessa história? A gente entende que 26 deve ser um ano muito parecido ainda com 25. Taxa de juros baixando um pouco, a gente não sabe quanto, mas a expectativa é que ela comece a reduzir. É ano eleitoral também, né? Então tem tem esse outro tempero nisso tudo que você mencionou. Então a gente entende que vai ser realmente muito parecido, né? O nível de desemprego continua muito baixo, né? No menor nível da história, o que é muito bom, muito positivo. A massa salarial crescendo,
o que também é bastante positivo, e a gente entende que para essa taxa de juros começar a cair, que é o que a gente realmente está projetando, a gente começa a ver também uma diminuição na pressão inflacionária, o que também é muito positivo. Óbvio que isso vem com algum impacto em consumo. Eu acho que, de uma forma geral, né, uma força acaba equilibrando a outra, então a gente entende que 26 tem tudo para ser um ano, de novo, apesar dos desafios, bastante positivo como 25. E diante deste cenário que se espera para os próximos meses, como é que a nova tabela de imposto de renda entra nessa história? Porque como aquelas milhões de famílias, milhões de CPFs beneficiados, eles estão na base da pirâmide, existe uma propensão a consumo muito grande. Os extratos de cartão de crédito vão perceber esse dinheiro extra no contra-cheque das famílias? Faz parte dessa equação, né? Isso já está contabilizado, então, óbvio que vai ter mais dinheiro no mercado. O governo deixa de cobrar imposto, que vai gerar pouco mais de disponibilidade de renda para os consumidores, né? Então, existe uma redução na coleta de impostos ali, a partir do momento que você aumenta essa taxa de isenção. Consumidores com mais dinheiro, tá certo? Então, óbvio que isso, a gente entende que parte disso vai para consumo, aliás, a grande parte deve ir para consumo e um pedaço indo para a poupança também, mas a gente não pode esquecer que existe muita dívida também, então algumas dívidas sendo pagas, então faz parte dessa equação, por isso que a gente entende que 26 tem tudo para ser um ano positivo como 25. E Marcelo, só para a gente terminar essa conversa interessantíssima, nessa jornada da última década da Mastercard no Brasil, os bancos digitais tiveram um papel absolutamente importantíssimo, né? Grandes casas digitais têm Mastercard como principal bandeira, né? Nubank, Inter, C6, PicPay. Eu queria te ouvir sobre o papel dos bancos digitais hoje para a companhia e como estão os bancos tradicionais. Itaú ainda é um grande emissor de Mastercard. Como é que está essa briga deste lado do balcão, do lado de uma bandeira de cartão de crédito? Bom, o que aconteceu, né, com a entrada desses bancos digitais, das fintechs, eu acho que foi um fenômeno super importante para o nosso mercado, mas principalmente para a economia, para a população, para os varejistas. Como a gente conversou aqui, foi o principal primeiro movimento de inclusão financeira no Brasil. E isso, assim, se parar para pensar, um marco histórico para o nosso país. Você olhar e pensar que hoje o Brasil praticamente eliminou esse problema, tirou esse problema da mesa, é um negócio muito importante. Era um desafio de gerações, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, assim, a gente gosta muito de atribuir, por razões corretas e justas, né, a inclusão financeira ao Pix, mas se não tivessem essas fintechs lá atrás, mesmo com o lançamento do Pix, muito provavelmente a gente não tinha acabado o problema da inclusão financeira no país. Então, eu acho que foi um fenômeno super importante para a gente. Eu gosto muito também de trazer um ponto de colaboração muito importante. Da mesma forma que eles foram importantes para o nosso negócio, provavelmente a maioria deles não existiriam se não existissem as bandeiras, se não existissem os cartões. A maioria dessas fintechs, desses bancos digitais, começaram operando com um único produto, que era o cartão de crédito. O próprio Nubank, quando começou, ele era uma solução monoproduto. Eles tinham lá um cartão Mastercard Platinum, era isso, a oferta deles era isso, era um cartão de crédito. E durante anos foi assim. E não estou citando um exemplo, estou pegando talvez o maior exemplo do mundo de banco digital, o principal case, mas eu acho que é importante trazer isso, porque da mesma forma que eles foram importantes para a gente foi muito importante para eles como algo que viabilizasse aquela operação. Então a gente... Foi a empresa que abriu a porta para que eles entrassem de fato nesse mercado. Exato. Né? Então, assim, por isso que a gente
tem um orgulho muito grande, né, de fazer parte desse movimento de inclusão financeira. Então, óbvio, né, eles tiveram um crescimento muito grande, você olha os dados de mercado, né, existiu uma concentração muito grande antes da entrada deles, hoje essa concentração ela diminui bastante, tanto do lado de emissão de cartões, quanto do lado de adquirência, né, dos estabelecimentos comerciais. Então, isso foi muito positivo, de novo, no sentido de inclusão financeira, no sentido de inovação, porque eles como os desafiadores desse mercado, eles tinham que inovar, tinham que fazer coisas diferentes, né, muito difícil você concorrer, né, com esses bancos tradicionais que a gente tem no Brasil. Se você for olhar, né, o passado, quantos bancos estrangeiros tentaram entrar no Brasil, tentaram competir com os nossos bancos e não conseguiram. A nossa indústria bancária é fortíssima. Então é muito difícil concorrer com essa turma toda. E, assim, esses bancos digitais conseguiram, né, através de muita inovação. Então é importante inclusão financeira, inovação, eficiência, tá certo? Opção para o mercado, ou seja, uma série de benefícios. E aí a consequência disso, obviamente, fez com que os bancos tradicionais também tivessem que se transformar. E é o que a gente está vendo, né, acontecendo com todos os bancos, de uma maneira muito interessante, inclusive, todos eles se digitalizando, se reestruturando, se reinventando para um mercado completamente novo do ponto de vista de competição, né? Muito bem, a gente conversou com o Marcelo Tangioni, presidente da Mastercard no Brasil. Marcelo, obrigado pela conversa e que 2026 seja um ano bom para todos nós. Para todos nós, Fernando, mais uma vez, obrigado pelo convite.